Olá, meus queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus chegue no seu lar e leve palavras de conforto, de amor, de paz, que possa trazer para você tranquilidade, que possa trazer para você a certeza de que tudo vai passar. Tudo que acontece nessa terra passa. Então não fique preso às coisas desse mundo natural. Vamos viver com Cristo. Eu vou primeiro agradecer a todos que estão curtindo, que estão gostando, estou recebendo feedbacks. Eu vi que alguns vídeos meus eu esqueci de colocar os comentários aberto, né? Mas eu vou tentar deixar aberto para vocês escreverem algo que vocês querem que eu fale, algo que vocês querem saber do meu testemunho de vida, do meu testemunho da caminhada com Cristo até agora. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando de toda a trajetória, porque eu sirvo a Cristo desde pequena, só que teve algumas intercorrências da vida que acabou me desviando do caminho do Senhor. E agora eu voltei com tudo e não quero mais largar essa presença, não quero mais largar ao Cristo que eu sirvo. E eu busco também, gente, pessoas que sabem mais do que eu. Então, muitas coisas que eu falo com você é porque eu já tive uma aula com algum apóstolo, que eu já ouvi o meu pastor falando. Então, tudo eu gosto de anotar e aí eu vou fazendo um resumão para poder passar para vocês de uma forma mais simples. Eu quero agradecer também a Deus por ter me dado ousadia e coragem para estar falando aqui com vocês. Logo, logo eu quero entrar no ao vivo, criar também mais coragem, né, Senhor, para entrar no ao vivo. Eu quero entrar também na live. A gente tem um Instagram, eu e mais duas meninas que a gente montou um Instagram também para a gente estar gravando lives. E cada uma tem um perfil e cada uma tem seu ponto de vista. Eu vou ler a palavra que Deus tocou no meu coração hoje para falar com vocês. Está lá em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. O que é guardar o coração? Em alguns estudos e alguns podcasts que eu já escutei, que eu já escutei, assisti, e que o meu próprio pastor falou, que é guardar a nossa mente. Então, assim, eu antes eu entendia que era o coração. Para mim, o coração é muita emoção, é mais carne. E a mente é a razão. Então, assim, eu não sou nenhuma psicóloga, eu não sou nenhuma psiquiatra, eu não entendo muito bem ainda da neurológico, assim, para falar. Mas se a gente pesquisar, se a gente buscar em alguns nos YouTube, pesquisar pessoas que são formadas nessa área, elas falam que tudo procede da mente. Então, o que a gente tem que guardar? Nossos olhos e o nosso coração, que é o que a gente escuta, que vem para a mente, o que a gente enxerga. Então, o que eu posso estar falando para vocês sobre esse estudo? Hoje em dia, a gente tem muita informação. Antes, quando eu era criança, acho que até os meus 18 anos, não tinha tanta informação. A gente só sabia do que estava passando no jornal, né? Então as coisas já chegavam já mais que ultrapassado. Então, hoje em dia não. Hoje aconteceu um acidente aqui perto de casa, automaticamente alguém já filmou, já postou nos grupos. Então, a gente recebe bombardeios de informações o tempo todo. Então, a gente escuta muita coisa sem filtrar, muita coisa sem saber as partes, né, envolvidas, e isso acaba nos prejudicando. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais sensíveis em relação a filtrar essas coisas. Então, às vezes, elas pegam aquilo ali para você. E agora você imagina esses adolescentes que ficam o tempo todo, ó, no celular ali, só absorvendo muita coisa, sem ter entendimento e discernimento do que está sendo falado. E eles já deixam mais a emoção agir. Eu acredito assim, pelo menos é o que eu vivi. Cada fase da nossa vida, a gente tem um entendimento e um discernimento. O que é discernimento? É entender o que aquilo ali está acontecendo e o porquê que está acontecendo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje são coisas que eu plantei no passado. Então, eu plantei muitas coisas ruins e eu não nego isso. Então, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, gravar um vídeo, vai ser um pouquinho mais extenso, porque eu vou contar um pouco da minha trajetória
das coisas que eu lembro ainda, que eu tô pedindo muito pro Espírito Santo me lembrar das coisas, até mesmo pra eu pedir perdão, se eu magoei uma pessoa, se eu falei mal, se eu tratei mal, e eu pedir perdão pra essa pessoa, porque conforme a gente vai se aprofundando nos estudos, a gente vê o porquê que eu tô passando aquele deserto, aquele vale, naquele momento da minha vida. Hoje em dia eu tô passando por um deserto, quem não tá passando por um deserto, né? A gente passa sempre, vira e mexe, a gente tá passando por algumas provações e até mesmo por alguns testes. Eu escutei, eu não sei, depois eu vou deixar na descrição quem foi que falou. Quem foi a pastora ou foi apóstolo que falou em relação a gente colher boletos espirituais. O que é boletos espirituais? Vamos supor, eu magoei uma pessoa, eu feri grandemente e aquilo tá marcado na vida daquela pessoa até hoje. Então, assim, pedi perdão, ela me perdoa, tudo beleza. Tá, pequei, pedi perdão, Deus me perdoou, porém tem consequência. A consequência é os boletos espirituais que ela meio que falou, meio a didática que ela utilizou, a metodologia que ela utilizou pra gente entender. Gosto muito porque o jeito que ela fala eu entendo. E aí, gente, vamos lá. Tantas informações acaba enchendo a nossa mente de coisas muito supérfluas, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que começar a pedir a Deus para filtrar o que entra na nossa mente, o que a gente escuta e o que a gente vê. Porque às vezes você vê algo e não consegue discernir o que é que está acontecendo. Outras vezes você escuta algo e já toma as dores ou deduz que é algo e acaba virando outra coisa, né? Que é a famosa fofoca, disse-me disse, né? Que o pessoal comenta muito. Então, a gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Eu sempre faço oração pedindo para Deus guardar a minha mente e o meu coração. Eu sempre faço assim. Porque é a razão e o sentimento, gente. Porque eu sou carne, né? Sou ser humano, eu erro, eu penso mal, às vezes, sabe aquela. Mas aí, graças a Deus, Deus tá me moldando, tá me mudando. E ó, que eu sou bem coraçãozinho, mas às vezes a gente se irrita, né? E nesse irritar, a gente acaba falando algo, machucando as pessoas, ou então a gente acaba pensando algo, que pensamentos também são palavras. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de escrever. Então, tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, no mundo espiritual é válido e é firmado, né? Então, assim, eu quero muito que vocês tenham, assim, como é que eu vou falar? Fome de entendimento. Sair da caixinha. O que é sair da caixinha? De só ficar escutando o que uma pessoa falou. Buscar novas pessoas, buscar novos entendimentos, buscar estudos, livros e principalmente, né, gente? O maior estudo de todos, é a nossa Bíblia, né? É a nossa famosa palavra de Deus aqui, que é a nossa Bíblia, né? Então, eu quero deixar uma oração para vocês, depois eu vou deixar por escrito, e aí vocês podem estar adaptando essa oração, pedindo para Deus te dar um discernimento, né, para poder guardar o seu coração. Eu vou ler bem devagar, tá bom? E se sinta abraçada, se sinta amada, que o Pai Celestial esteja com você sempre. Senhor, ensina-me a guardar meu coração e a filtrar com sabedoria tudo o que vejo e ouço. Que teu Espírito Santo me guie em discernimento, afastando o que não te agrada e fortalecendo a minha fé. Que a minha mente e os meus olhos estejam sempre voltados para ti. Amém. Então, ficou aí a palavra para vocês estarem estudando também, que é Provérbios 4:23. Espero que vocês leiam, espero que vocês peçam discernimento para vocês poderem também estar tendo um entendimento a partir do que eu falei também. E eu vou ler um outro versículo aqui que eu tinha anotado também, que é sobre os olhos, né? Jesus disse que os olhos são lâmpadas do corpo. Se os olhos foram bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Está lá em Mateus 6:22, 23. Então, são os olhos e ouvidos. Porque se a gente tiver controle nos olhos e no ouvido e ter o discernimento na mente, tudo que sair daqui vai ser vida, vai ser bênção. Deus sempre fala para a gente estar
sempre lançando palavras de bênção, não de maldição, palavras de vida e não de morte. Então eu acredito que tudo que sai aqui é tudo que está acumulado, tanto aqui no coração, tá bom? Eu agradeço, gente, por tudo, tudo mesmo. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado esse presente que é estar viva. É esse presente de poder ter meus amigos, de ter meus pastores, meus líderes, os professores que me ensinam, que tanto me enchem de entendimento. E, para quem não sabe, eu tenho um muralzinho, ó, de orações, tá? Várias orações. Aí, ó, vou colocar bonitinho ainda, porque eu vou mostrar depois para vocês. Eu tenho um site chamado ChatGPT, aí eu tirei foto desse meu espaçozinho aqui e pedi para eles decorar conforme eu mesmo, né? Com a minha cara. Ficou show de bola. Depois eu vou montar desse jeito e mostrar para vocês, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês também tenham muita coragem, muita ousadia para poder estar passando para as pessoas, tanto presencialmente, tanto pelos grupos de WhatsApp, quanto pelo YouTube, TikTok, enfim. Hoje em dia é tecnologia, então vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu espero ter preenchido um pouquinho o coraçãozinho, a mente de vocês com essa palavra. Beijo!